Bem, a sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens, para que os jovens aqui sejam moderados em tudo, te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que sujeitem a seu Senhor, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, essa leitura, meus irmãos, ela já vai, muitos pontos, ela já vai entendendo, né? Uhum. Mas tem algumas coisas, tem algumas nuances aqui no meio que é preciso a gente ir mais fundo. Por exemplo, quando ela começa aqui falando sobre exortando os velhos, tem uma questão polêmica hoje em dia. Ninguém quer ser velho mais, não é mesmo? Então, quando uma pessoa chega a certa idade, a terceira idade, vamos dizer, já não quer mais ser um idoso. Está com a mente de novo demais. Não renova a mente, mas quer ser jovem. A Bíblia diz para a gente renovar a nossa mente. A ponto de um homem, por exemplo, idoso, querer se relacionar com uma mulher jovem. Não dá, gente. É contramão, não é? Por exemplo, o que é que um homem já sexagenário ou um homem de 70 anos, acima dos 60 e poucos anos, 60 anos, vamos dizer, vai se casar? Eu sei que muita gente pode achar ruim o que estou falando aqui agora, mas é porque nós temos que ser realistas. Uhum. Nós não podemos, eu estou falando aqui como homem, como pai de família, sou casado, mas o que acontece? Um homem com 60 anos se invocar para o lado de uma menina de 20 anos, ele está procurando o quê? Confusão, não é? Está procurando chifre de cabeça de cavalo. É um ditado, é um negócio meio estranho falar assim, mas... Bom, o que acontece? Eu acho que essa disparidade, essa desproporcionalidade atrapalha, embaraça, traz problemas, traz consequências, né? E da mesma forma também, umas pessoas, umas senhoras mais maduras, quererem contracenar com um jovem de 20, muito jovem. Não, gente, vamos ter paciência, vamos usar a razoabilidade, vamos andar conforme, vamos dar o passo conforme a perna. Porque o negócio, senão fica uma coisa fora dos padrões. E além disso, a Bíblia diz, olha só, a Bíblia nos ensina a amar a mulher da nossa mocidade. Então, por exemplo, aqueles que se casaram, aquele casamento ali, ele é uma constituição para a vida toda. Agora, eu vou falar também sobre isso. Existem divórcios e separações, é muito polêmico esse assunto. Pessoas, volta e meia tem alguém me questionando, enviando e-mail, perguntando até por mensagens instantâneas, pelo Facebook, perguntando para tirar dúvida. Tem mensagens nesse sentido. E é preciso a gente explicar pela palavra de Deus. Aí nós vamos lá em Mateus capítulo 19
vamos também em Marcos capítulo 10, onde trata sobre esse assunto, o assunto do casamento, né? Quando você vai lá em Gênesis capítulo 2, também trata sobre esse casamento, essa constituição familiar, não é mesmo? Homem e mulher, que Deus os formou, os criou e para que formou macho e fêmea, e constituiu a família, para que gerasse filhos e filhas e povoasse a terra. Então, o que acontece? Nós, enquanto pais de família e mães de família, quando nós abrimos a nossa boca, ou dizemos assim, vamos fazer um controle familiar, não, nós não vamos ter muito filho, não, vamos ter um, ou então não vamos ter nenhum, nós estamos contra a palavra de Deus. Aí ninguém quer, por exemplo, ter filhos, muitos filhos, ou ter um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Lá em casa nós temos 3 filhos. Mas se tivesse mais, não tinha problema. Se tivesse tido 1 também, amém. 2, amém. Se não tivesse tido nenhum, sendo do plano de Deus, não tinha problema. Mas veio os abençoados que Deus enviou, que Deus quis. Então nós não tínhamos o direito de querer atrapalhar. Eu admiro quando eu vejo mães de família que têm 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos, 8 filhos, 12, 10. 20, né? Minha avó teve 10, a gente da minha família aí teve 12. E assim vai. Eu conheço mães que têm 20 filhos, 20 e poucos filhos. Gente, está dentro da palavra, gente. Sabe? E aí as pessoas estão pensando, mas não vai conseguir dar comida. Não é isso. Quem alimenta é Deus. Nós temos a obrigação de cuidar. As mães de educar. É a mãe que educa o filho. É verdade. A escola educa na parte intelectual. E em casa, geralmente é a mãe. Obviamente o pai participa. Há casos que é o pai quem educa. Né? Por exemplo, um filho criado sem a mãe. Um pai ficou viúvo, eu conheço pai de família que ficou com 5 filhos. Ele criou os filhos, casou-se depois, mas ele educou esses filhos. Né? Então, o que acontece? Não se pode generalizar, cada caso é um caso. Agora vem o ponto da separação. As pessoas se separam e acham que Deus é a favor do divórcio. Não é. Deus é contra o divórcio. E ele deixa isso bem claro na sua palavra. Ele é contra o divórcio. E Jesus, quando trata esse assunto, ele disse, olha, não foi assim desde o começo, pois o Senhor disse, por isso deixará o homem, o varão, né, a casa do seu pai e de sua mãe, e se unirá a uma mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Então, obviamente é o plano de Deus isso aí. Mas durante o casamento ou alguns relacionamentos tem problemas, gente. Tem dificuldades. Às vezes uma pessoa se frustra ou às vezes acha que não ama mais a outra. Ou às vezes brigam mesmo, se agridem mesmo. Ou às vezes vão às vias de fato. Com agressões físicas, com ameaças de morte ou tentativa de homicídio, nesse caso, né, há casos que realmente a solução não há outra solução, a não ser o desligamento. Mas Deus não é a favor. É por isso que tem que orar muito, nós temos que orar, gente. As famílias não podem ser destruídas, não devem ser destruídas. A gente sabe que o diabo, desde o começo, luta para destruir a família. Tenta profanar o que Deus criou, tenta embaraçar, quer desconstituir, quer esterilizar o povo para não ter mais filhos, para o povo ter poucos filhos, para não gerar filhos para Deus. A Bíblia diz que os filhos são heranças de Deus e Deus vai cobrar dos pais, Deus vai cobrar dos seus criadores, daqueles que criam, daqueles que assumem essa criação, por exemplo, né? Talvez não é nem propriamente os pais biológicos que criam os filhos, mas alguém os adota, ou alguém recebe ali aquele cargo para cuidar daqueles filhos, por exemplo, os tios, os avós. Então, eles vão dar conta disso. E nós também, diante de Deus, nós vamos dar conta de tudo que falamos, qualquer coisa que falamos, meus irmãos. Por isso que nós temos que falar com Deus todos os dias,
nos retratar com Ele, pedir perdão. Deus é santo, minha gente. Deus não é brincadeira. Nós não podemos facilitar, não. Porque há o inimigo das nossas almas, que a Bíblia fala que ele nos acusa. É mencionado nessa leitura, que nós temos que nos portar diligentemente, ser grave, ser prudente, ou seja, ser aplicado, né? Ser prudente, ser diligente na obra de Deus, na vida cotidiana. Honestidade não é, vamos dizer assim, não é nenhuma, vamos dizer, algo a mais que as pessoas têm que ter, não. Já é um dever nosso. Nós temos que ser honestos. Porque às vezes alguém chega e fala, não, fulano é gente boa, fulano é honesto. Não, mas ele tem que ser honesto. Se ele for desonesto, ele está errado. Ele tem que ser honesto, no mínimo. Ser honesto para com ele, ser honesto para com Deus, ser honesto para com sua família, para com seus filhos, para com seus amigos. Fugir da mentira. Aliás, tem muitos mentirosos por aí. Tem pessoas que mentem, tem pessoas que enganam as outras. A gente, às vezes, nós somos enganados às vezes. Eu já trabalhei para pessoas e não recebi. Houve época que eu trabalhei semanas para as pessoas foram embora e não me pagaram. E até hoje eu não recebi. Entreguei para Jesus. Jesus já me abençoou tanto. Já perdoei essas pessoas. Não tem problema, gente. Não tem problema, tá bom? Algum calote que você ganhar, Deus vai te abençoar. Deus quer que você continue essa pessoa maravilhosa que você é. Não deixa essas coisas te corromper. Não deixa o mal entrar na tua vida, nem no teu coração, nem na tua família, tá bom? Perdoe quem te fez mal, tá certo? Não queira fazer vingança. Busque a Deus. A palavra diz aqui, olha, fala sobre essas exortações. Diz aqui, ó, para que os velhos sejam sóbrios, tenham consciência, não ande irresponsavelmente, não ande embriagando, né? Usando drogas e outras coisas, mas tem que ser sóbrio, você tem que ser sóbrio, tem que andar com sua mente, sua boa consciência, tá bom? Como que diz o outro, andar de cara limpa, andar de peito aberto, diligentemente, prudentemente, honestamente,